Boas notícias, meus amigos. Parece que aquele ditadorzinho pútrido, macabro, escroto, tá sofrendo traições em massa dentro do exército. Sequer o exército bolivariano, aquele exército podre, corrompido, pútrido, tá ficando ao lado do Maduro. Ou seja, as coisas estão ficando feias para aquele ditador comuna nojento. Antes da gente fazer o react, deixa um like nesse vídeo. Deserções massivas no exército bolivariano preocupam o regime de Maduro antes da posse. Muitos Era isso que esperávamos. É disso que eu tô falando. policiais uniformizados aproveitaram os feriados de Natal e Ano Novo para não retornarem ao trabalho. A Venezuela, uma nação outrora próspera devido às suas vastas reservas de petróleo, enfrenta hoje uma das crises mais profundas de sua história. Adivinha quem causou a extrema esquerda? Pessoal, tá chegando uma época em que as pessoas boas de centro, as pessoas boas de centro-esquerda, as pessoas boas de direita, centro-direita, todas devem ocupar espaços de poder, porque a extrema esquerda pútrida, ela não pode ganhar. As três grandes pautas da extrema esquerda pútrida são anti-liberdade de expressão, a favor da censura de qualquer um que pense diferente, ferrar opositores políticos, opositores que pensam diferente, mesmo que seja científico, corrupção generalizada. As três únicas grandes bandeiras da extrema esquerda, ó: anti-liberdade de discurso, perseguição política e corrupção generalizada. Então chegou ao estopim, ao pináculo, ao ponto mais alto. A gente não pode mais permitir que essa gente nojenta, que essa gente pútrida fique vencendo eleições. A gente tem que entender o problema das nações igual à extrema esquerda. Ponto final. É isso no final das contas. Todo o atraso, toda a mentalidade retrógrada, se tu for ver, é sempre da extrema esquerda, tá? Sob o governo de Nicolás Maduro, o país mergulhou em um colapso político, econômico e social que afeta não apenas seus cidadãos, mas também toda a região. No centro desse caos está uma instituição crucial, as Forças Armadas da Venezuela, um pilar fundamental para a manutenção do regime chavista. Créditos aqui na descrição, hein, pessoal? Não esqueçam, passem lá no Pauta Militar, deixem o like, se inscrevam lá. Desde que assumiu o poder, Nicolás Maduro consolidou uma aliança estratégica com os militares, oferecendo privilégios econômicos e posições de influência em troca de lealdade incondicional. Essa relação transformou as Forças Armadas em uma extensão direta do regime, com controle sobre setores estratégicos, como o petróleo e a mineração. Porém, essa simbiose está sendo desafiada por fissuras internas e pelo crescente descontentamento da população. Nos últimos anos, as tensões aumentaram. Deserções em massa, agravadas por sanções internacionais e pressão da oposição, enfraquecem a base de apoio de Maduro. Enquanto isso, líderes opositores, como Edmundo González, desafiam o governo em busca de mudanças democráticas. Este cenário coloca as Forças Armadas no centro do tabuleiro político. Sabe, pessoal, eu acho que no fundo eu já não sou mais a favor que a extrema esquerda concorra a eleições. Existe uma parte de mim que é democrática e quer que todos participem das eleições. Só que eu, tendo a experiência de ter lido sobre Mao Tse Tung, claro que o Mao Tse Tung fez uma revolução, Lenin também fez revolução, mas quando eu pego a história, por exemplo, do Maduro, do Luiz Inácio Lula da Silva, quando eu pego os grandes líderes da extrema esquerda e vejo quanto eles aparelham o Estado
para que o Estado não seja um, um atendente do povo, mas sim uma extensão do partido deles, cara, me dá vontade até de dizer que eu não quero mais que a extrema esquerda participe das eleições. Isso é um sentimento antidemocrático. Só que, porra, a gente tem que ler que opositor de Nicolás Maduro foi preso, morto na prisão e entregue em decomposição para sua família. A gente tem que ler o Maduro dizendo: eu não saio do poder nunca mais. Por quê? Porque ele não quer. Não é porque ele fez um bom governo. Ninguém na Venezuela gosta dele. Todo mundo tem nojo dele. As pessoas fingem gostar dele, mas as pessoas têm nojo e medo dele. Então, é um negócio complicado eu defender. Eu sei que eu tenho sentimentos muito democráticos, de pluralidade. Tanto é que eu sou a favor de uma das coisas que todo mundo é contra, mas eu sou a favor de tão democrático que eu sou, que é eu sou a favor da candidatura individual. Ou seja, não tem como ser mais democrático que isso. Só que os extremistas de esquerda, cara, é um negócio complicado, é nojento, eles matam a oposição, eles não estão nem aí pra nada, eles matam pai e mãe por carguinho, rebolo, usa o batom por dinheiro, faz qualquer coisa, velho. Continuarão sustentando o regime ou atenderão aos clamores de mudança? A crise venezuelana não é apenas uma questão interna, ela representa um reflexo das complexas dinâmicas geopolíticas da América Latina, com atores internacionais como os Estados Unidos, Rússia e China, exercendo influência direta nos desdobramentos. Essa batalha pelo futuro da Venezuela é observada de perto pelo mundo, enquanto a data da posse de Maduro se aproxima e o destino do país parece estar mais incerto do que nunca. As deserções em massa no exército bolivariano são um reflexo claro do desgaste interno enfrentado pelo regime de Nicolás Maduro. Nas últimas semanas, centenas de soldados, aproveitando feriados como o Natal e o Ano Novo, simplesmente não retornaram às suas bases, deixando os quartéis praticamente esvaziados em várias regiões do país. Embora o governo tente minimizar os números e manter uma fachada de estabilidade, a verdade é que essas deserções representam um golpe profundo na confiança e na operacionalidade das Forças Armadas. Esse fenômeno, que ocorre de forma silenciosa e discreta, revela mais do que um simples ato de insubordinação. Ele expõe um descontentamento generalizado dentro das fileiras do exército bolivariano. Muitos soldados já não veem sentido em sustentar um regime que, além de enfrentar acusações de corrupção e repressão, falha em garantir condições mínimas de vida para seus próprios militares. Salários atrasados, falta de suprimentos básicos e a constante pressão para reprimir manifestações populares têm levado ao esgotamento físico e emocional das tropas. Para o regime de Maduro, essas deserções são alarmantes por dois motivos principais. Primeiro, elas enfraquecem diretamente a capacidade das Forças Armadas de manter o controle interno e reprimir possíveis levantes populares. Segundo, elas sinalizam uma possível ruptura dentro da instituição militar, que é a espinha dorsal do chavismo. Soldados e oficiais de base começam a questionar o alinhamento com o regime, enquanto grupos dissidentes, tanto no exílio quanto dentro do país, fazem apelos por uma rebelião interna, o que torna Um dos grandes erros dos regimes é deixar que pessoas de extrema esquerda cheguem ao poder. Tá tudo bem deixar que chegue ao poder, se foi por via de voto popular. O problema é que na primeira demonstração de corrupção tem que ser jogado tudo no ventilador com toda a força possível para que se arme uma revolta contra tudo isso. Por exemplo, no Brasil, pessoal, vocês podem pensar o que vocês quiserem, mas no Brasil, depois de Mensalão e Petrolão, a gente ter outro comandante da nação que teve envolvimento com Mensalão e Petrolão, cara, isso é impensável, impensável. No primeiro sinal de corruptibilidade de um político, tem que fazer tipo o que a Jihad Islâmica faz. Ah,
Foi pego fazendo de novo, aí é o pé. Primeiro a mão, depois o pé. Ah, Thiago, mas isso é extremismo. Ah, tá, mas tu ser roubado da gente não é extremismo. Ser retirada a nossa possibilidade de aumentar o Estado, ter coisas melhores pra gente, isso não é extremismo. Aí quem quer que a lei seja mais rigorosa contra a corrupção é o extremista, mas a gente ser roubado não é extremismo. Deixa de ser burro, tu foi doutrinado pelo sistema pra pensar errado. Quando tu pensa errado, tu tira conclusões erradas, ponto final. Esse exército do Maduro é um exército de pessoas fracas moralmente, porque assim, há um primeiro indício de corrupção do Maduro anos atrás, já deveria ter sido jogado tudo no ventilador, feito toda a porcaria explodir. Não pode se manter pessoas corruptas, chefes da alta hierarquia. Não pode, porque eles têm poder demais. Quando tu tem poder demais, tu tem que ser assim, ó, o máximo ético possível. Não é nem bom que uma pessoa tenha poder demais. Não é bom que uma pessoa tenha poder demais por causa do ego. Todos nós somos suscetíveis a fazer merda. Existe um negócio que vocês podem ler, se chama viés de confirmação. Nossos cérebros são falhos. A gente tem a tendência, pessoal, de buscar informação sobre aquilo que a gente já tá convicto. Eu tenho um amigo que eu acho que tem 140 de QI, sem mentira nenhuma. Ele é muito inteligente. E ele não gosta de Thiago Braga, ele não gosta de Nanda Guardian, ele não gosta de uma série de pessoas que são de direita e gosta de, sei lá, Gaio Fato, pessoas de extrema esquerda. E ele é um sujeito inteligentíssimo, mas por causa do viés de confirmação dele, ele acha que, por exemplo, o Nanda Guardian, Thiago Braga, é todo mundo de extrema direita reacionária, porque ele viu muitos canais de esquerda, estudou em escola federal, tal. Então, mesmo o humano sendo um gênio, o viés de confirmação dele faz ele procurar só conteúdo, sei lá, pró-China, comunista, etc, etc. Todos nós temos isso. Se chama viés de confirmação. Então, até um gênio pode cair em conteúdos errados, ser enganado. Por isso que não é saudável que um homem ganhe tanto poder assim. E é o menor sinal que uma autoridade com alto poder é corrupta, ela deve ser chutada no traseiro bem forte para não ter chance de retornar à cena do crime, entendeu?